Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre nos ensina que nem todos vão produzir a mesma quantidade, assim como ele disse, alguns produzirão 100, outros 60, outros 30. Sempre sabemos que a boa semente só é possível quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, e ele sendo a videira verdadeira. Outrora estávamos como ramos secos, aonde dependentes das estações do ano, sujeitos a, segundo os vendavais, serem arrancados, assim como as fortes secas que assolam, e estávamos sempre assolados. Mas uma vez que, sendo colocado, ele sendo a árvore plantada junto aos ribeiros, a terra fértil, aquele que recebe das águas que flui do trono, das águas cristalinas, uma vez enxertados, nós, independente da estação do ano, temos sempre que produzir. Produzir, assim como aquele que produz come daquilo que produz, assim como compartilha. Mas como as obras, segundo o Espírito, ele nos concede por medidas, porque nem todos têm a capacidade, por si mesmo ninguém, mas através dele é concedido de acordo com medidas, porque nem todos produzirão a mesma quantidade. Quanto mais se busca, mais se recebe. Se busca em prol do reino, e não porque aquele que compreende a visão do alto sabe que está a produzir a ambição daqueles que são justificados pelo justo em prol de muitos. E assim ele concede de acordo com aquilo que está a produzir a obra, porque a fé ela é aperfeiçoada pela qualidade das obras. Não existe ninguém que pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra as suas obras sem fé, que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. Sempre ambas caminham lado a lado, e o Espírito concede a medida de acordo com aqueles que estão sempre a produzir. Os que produzem 100 por estão recebendo 100 vezes sob medida, a palavra diz. Quando Jesus disse àqueles que largaram tudo para lhe servir, aqueles que estão dispostos a perder a sua própria vida por amor dele, aonde lembrai-vos sempre que jamais fazeis com o coração interessado em galardão. A sua palavra se cumpre, mesmo assim ele galardoa, mas há uma diferença entre aqueles que fazem por interesse, assim como aqueles que fazem com o coração voluntário, por conta da palavra nos diz: sábio é aquele que ganha uma alma. Esta é a finalidade daqueles que a possuem. Também para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcance a vida vindoura, a alegria do Espírito, o nome inscrito no livro da vida. Por isso, temos que permanecer e sempre tolerar aqueles que estão ainda na inconstância, para trazê-los à constância que só se alcança através quando está solidificando. Já aqueles que seguem amotinados, a palavra diz, aqueles que semeiam a semente má, um tempo ainda o Senhor permitiu a ignorância daqueles que perseveraram, assim como há um tempo e um propósito debaixo do céu, onde pela sua imparcialidade permitiu que por um tempo iriam mesmo vencer aqueles que estão a produzir sempre as boas sementes, mas é chegado o tempo de ira e indignação, onde o machado está posto à raiz,
e o Senhor é aquele que conhece entre os que perseveram na videira verdadeira, assim como que seguem produzindo meramente folhas, aqueles que estão na figueira brava, produzindo os frutos insuportáveis, assim nos ensina o Senhor, e são como que ramos secos espalhados ao chão, como que mulheres juntam, como que gravetos para lançar ao fogo. E assim o Senhor está a proceder. Por isso, não erreis, assim como não deis crédito a qualquer espírito, buscai sempre o discernimento para discernir entre o bem e o mal, e aceitais somente aquilo que é edificante, tanto para individualmente como mutualmente para o corpo de Cristo. A palavra diz assim como no procedimento, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Jamais utilizai a graça, a liberdade que temos para franquear a carne, porque se retroceder ele não tem prazer nestes, assim nos diz o Senhor.